Olá, olá, meus queridos alunos do G7 Jurídico. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom final de semana, bom feriado a todos vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa já tradicional semana de atualização. Está aqui na tela, né? A nossa atualização legislativa e jurisprudencial em relação ao primeiro semestre de 2024. Eu gravo essa aula para vocês, pessoal, só para ser bem claro que hoje, tamanha é a necessidade de nos mantermos atualizados, que às vezes eu posso gravar uma aula, André, no dia seguinte ela já está desatualizada, né? Então, quando eu gravo essa semana de atualização, eu gosto até de dizer para o aluno a data em que estou fazendo essa gravação. Eu estou fazendo essa gravação para vocês, pessoal, aqui na manhã do dia 18 de julho de 2024, tá bom? Então é importante dizer isso, né? Não que haja alguma coisa aí nos próximos dias, né? Mas sabe-se lá, né? Alguma decisão aí surpresa de algum tribunal superior, apesar do recesso, né? Temos o plantão, não custa falar isso aí. Para quem não me conhece, professor Renato Brasileiro de Lima, sou promotor da Justiça Militar da União aqui em São Paulo, autor de obras aí publicadas pela editora Juspodium e, com muito orgulho, professor aqui da casa, né? Professor do G7 Jurídico, lecionando as disciplinas de processo penal e legislação criminal especial. Essa última com a participação de alguns colegas, né? São várias leis especiais, a gente acaba dividindo, eu trabalho com algumas delas. Beleza? O nosso objetivo hoje nesse encontro é trazer para vocês um panorama da atualização legislativa e jurisprudencial do primeiro semestre. A atualização legislativa será objeto de análise no nosso primeiro bloco, tá? Então eu costumo gravar essa semana de atualização em dois blocos. O primeiro, dedicado à atualização legislativa, e o segundo bloco, dedicado à atualização jurisprudencial, tá? Eu já destaco para o aluno, você que está assistindo aqui a essa gravação pela primeira vez, não me conhecia, nunca foi aluno do G7, que nessa atualização legislativa e jurisprudencial, o objetivo é ser direto, bastante conciso, porque são muitas novidades, pessoal. Então, obviamente que vamos aprofundar nas aulas dos cursos regulares. Então, semana que vem, quando eu voltar aqui para o estúdio, para gravar, por exemplo, André, que a gente já vai gravar semana que vem, as nossas duas aulas sobre violência doméstica e familiar contra mulher, Lei Maria da Penha, crianças e adolescentes, Lei Henri Borel, é óbvio que a gente vai abordar temas que foram aqui trabalhados, mas lá sim, de maneira mais aprofundada. Aqui na semana de atualização, a gente tenta fazer um panorama para vocês para mostrar as novidades, você aprofunda seu estudo e depois também, se resolver se juntar a nós durante os cursos regulares. Vamos lá, pessoal, sem mais delonga, porque temos muito conteúdo, atualização legislativa. Essa atualização vai começar no dia 1º de janeiro e vai terminar no dia 30 de junho de 2024. A primeira novidade, pessoal, é a Lei 14.811, do dia 12 de janeiro. Importante, sempre que eu mencionar alguma lei, eu já destaco para você se ela está em vigor. É o que acontece aqui. Essa lei entrou em vigor no dia 15 de janeiro de 2024. E o que essa lei vai fazer? Essa lei, pessoal, ela institui medidas de proteção à criança e ao adolescente contra a violência nos estabelecimentos educacionais ou similares, prevê a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e altera o Código Penal, a Lei dos Crimes Hediondos e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Veja, quando eu vou gravar a minha participação, eu tenho cuidado de conversar com os colegas. E hoje, antes de gravar, quer dizer, hoje não, ontem à noite, né? Antes de gravar, eu conversei com o professor Kleber Masson e também com o professor Márcio Frige, porque os dois já gravaram participação aqui. E o Márcio, né, me antecipou que ele chegou a abordar essa lei com vocês. Então, pessoal, eu vou passar por ela rapidamente. O Márcio falou para mim
E salvo engano, André, a participação dele está no segundo dia. Acho que não se confirma para mim, mas no segundo dia da semana de atualização, acho que é a quarta aula que tem lá, é a do Márcio Frisch, que de maneira brilhante já teria abordado essa lei com vocês. Essa lei introduziu no Código Penal os crimes de bullying, cyberbullying, fez a alteração na lei dos crimes hediondos e também alterou o Estatuto do ECA. Eu queria apenas mostrar para vocês as mudanças que foram introduzidas na lei dos crimes hediondos, já que a gente acaba lecionando essa lei lá no curso de legislação especial. E essa mudança em especial, que o Márcio já trabalhou com vocês, está aí exibida. Crimes hediondos, né? É uma lei muito ingrata, André, por quê? Porque quase que anualmente o legislador vai acrescentando novos tipos penais. Então, cuidado, você que vai fazer prova objetiva, porque agora nós temos novos crimes hediondos. Artigo 1º, incisos 10, 11 e 12, e também temos uma nova figura no inciso 7º do parágrafo único, que foram aqui incluídos pela Lei 14.811 de 2024. Legal? Os tipos penais acrescentados em relação ao ECA, eu só coloquei no slide, só para você ter uma noção melhor, estão aí os dois transcritos no seu material de apoio. Aliás, material de apoio, né, André? Até brincava com o Jaluca hoje pela manhã, que dá mais trabalho produzir o material de apoio do que gravar a aula propriamente dita, né? Até porque a gente brinca, quem produz material de apoio sou eu mesmo, né? Não é o famoso estagiário sempre citado por aí. Pessoal, vamos em frente. Segunda a alteração legislativa, Lei 14.836. Essa não foi abordada pelo Márcio, não foi abordada pelo professor Kleber. Essa lei também já está em vigor. Ela entrou em vigor no dia 9 de abril de 2024, tá? E o que ela vai fazer? Ela vai alterar a Lei 8.038, que cuida do procedimento originário dos tribunais, e ela vai alterar o nosso Código de Processo Penal, para dispor sobre o quê? Sobre o resultado de julgamento em matéria penal ou processual penal em órgãos colegiados e sobre a concessão de habeas corpus de ofício. Colegas, duas questões interessantes para a gente exibir para vocês. A primeira delas diz respeito a quê? A um possível julgamento que termine empatado. Então vamos imaginar que você está sendo julgado por algum órgão colegiado, por uma turma, por uma câmara criminal, tá? E o julgamento termina empatado. Sempre se discutiu se, diante de eventual empate, o resultado deveria ser proclamado de maneira favorável ou de maneira desfavorável ao acusado. Sempre prevaleceu, colegas, mesmo antes do advento dessa lei 14.836, que no caso de eventual empate, o resultado deveria favorecer o acusado. E deveria favorecer o acusado por quê? Como desdobramento, pessoal, da própria regra de tratamento que deriva do princípio da presunção de inocência. A gente sabe que, à luz da Constituição Federal, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Desse princípio, como trabalhamos nos cursos regulares, derivam duas regras fundamentais, a regra probatória e a regra de tratamento. E a lógica qual é, pessoal? A lógica é, se eu sou presumido inocente, deve haver uma certeza. Se o julgamento em questão, então, terminou empatado, independentemente se o desembargador, se o ministro estava afastado por licença médica, se foi declarado suspeito, se foi declarado impedido, se o julgamento terminou empatado, não há por que proclamarmos a condenação do indivíduo. Então, esse entendimento, até então doutrinário, via-se um ou outro julgado, agora foi positivado. Agora consta não apenas da Lei 8.038/90, como também do Código de Processo Penal. Está aí na tela para vocês, em específico,
a mudança produzida no CPP, mas é absolutamente idêntica à da 8.038. Então, quer dizer, é a mesma coisa, eu não transcrevi aqui, mas é a mesma coisa que foi acrescentada a 8.038. O que diz o artigo 615, que está aí na tela? E só para você lembrar, né, pessoal, esse artigo 615, ele está inserido onde? Ele está inserido dentro do Código de Processo Penal, mais precisamente onde? No capítulo que cuida do quê? Do processo e do julgamento dos recursos em sentido estrito, apelações e assim por diante. Então, na verdade, o que nós temos aí, pessoal, é um verdadeiro regramento geral para o julgamento de recursos. E o que vai dizer? Parágrafo 1º, vejam, com redação dada pela Lei 14.836. Em todos os julgamentos, em matéria penal ou processual penal, em órgãos colegiados, havendo empate, prevalecerá qual decisão? Aquela que for mais favorável ao imputado, proclamando-se de imediato esse resultado, ainda que nas hipóteses de vaga aberta a ser preenchida, impedimento, suspeição ou de ausência, tenha sido julgamento tomado ou retomado sem a totalidade dos integrantes daquele colegiado. Então, essa é a primeira grande novidade introduzida pela Lei 14.836. E qual foi a outra novidade? A outra novidade, pessoal, então ela tratou, num primeiro momento, sobre o empate, né, nos órgãos colegiados, e a outra questão sobre a concessão de habeas corpus de ofício. Veja, você sabe que ao juiz é permitido conceder habeas corpus de ofício. Aqui, nenhuma novidade. Então, o nosso Código de Processo Penal sempre fez menção a essa possibilidade de concessão do quê? De concessão do habeas corpus de ofício. E isso por uma razão muito óbvia, né, pessoal? A gente está lidando em sede de habeas corpus com o quê? Com a liberdade de locomoção do indivíduo. Então não há muita lógica se nos depararmos com algum tipo de constrangimento à sua liberdade que a gente aguarde eventual provocação. Então por isso que o Código sempre fez menção a essa possibilidade de concessão do habeas corpus de ofício. Está lá no artigo 654, parágrafo 2º. Então, 654, parágrafo 2º, que vai dizer o quê? Abre aspas, né? Diz o Código de Processo Penal, pode voltar comigo, André. Os juízes e tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus quando, no curso do processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. Pode ficar comigo, André. Então, até aí, pessoal, tranquilo, nenhuma novidade. O que esta lei introduziu? O que esta lei introduziu agora, pessoal, foi algo que, mais uma vez, já era trabalhado pela jurisprudência. Pois é, mesmo antes do advento dessa lei, 14.836, o que era muito comum nos tribunais? André, você impetrava um habeas corpus, você fazia uso de um recurso e o seu recurso não era conhecido. Aí se discutia, diante do não conhecimento do recurso, será que ainda é possível a concessão de habeas corpus de ofício? Algo muito comum, pessoal, e recorrente. Vez por outra, os tribunais iam julgar um recurso, uma apelação, por exemplo, e vamos imaginar que a apelação fosse intempestiva. Você não vai conhecer. Mas você, como desembargador, está vendo ali um constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. O que acontecia? Colegas, por mais que a apelação não fosse conhecida, isso não funcionava como óbice à concessão da ordem de habeas corpus de ofício. Beleza? E foi exatamente isso, pessoal, a outra novidade, a segunda novidade, introduzida pela Lei 14.836 no Código de Processo Penal.
Você vê agora comigo aí na tela o artigo 647-A, veja, incluído pela Lei 14.836. E o que ela vai dizer? Vejam, no âmbito de sua competência jurisdicional, então que fique bem claro, quer dizer, desde que você esteja dentro da sua competência, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando no curso de qualquer processo judicial verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Se você parar para prestar atenção ao caput do 647-A, pessoal, a verdade é que, grosso modo, ele não contempla tamanha diferença em relação ao já lido para vocês 654, parágrafo 2º. A grande novidade, né, seria, na verdade, o parágrafo único. Por quê? Porque agora positiva-se o que já era entendimento jurisprudencial. Vejam, a ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal, em processo de competência originária ou recursal. Vejam, agora sim a grande novidade. Ainda que não conhecidos a ação, o recurso em que veiculado o pedido de cessação da coação ilegal. Então, isso aqui sim a grande novidade, ou seja, princípio da instrumentalidade das formas, né, pessoal? Se eu me deparo com um constrangimento ilegal, ora, não há muito sentido em dizer que, pelo fato de aquela ação não poder ser conhecida, pelo fato de aquele recurso manejado faltar ali, sei lá, os pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, que o juiz, por conta disso, não possa, de ofício, dentro da sua competência, expedir uma ordem de habeas corpus. Então, exatamente isso que foi positivado aqui no parágrafo único do 647-A pela Lei 14.836. Caminhamos? Próxima novidade, pessoal, tá aí na tela para vocês. Lei 14.843. Esta lei, André, ela causou grande discussão na sociedade brasileira, né? Por quê? Ficou conhecida como a Lei das Saidinhas, tá? Se você olhar para o artigo 1º dessa lei, ela recebeu o nome, o artigo 1º faz menção, né, ao sargento PM Dias, que Deus o tenha, tá? Aqui nossas mais sinceras homenagens à família do sargento. Sargento PM Dias é um sargento, André, que infelizmente foi morto no exercício de suas funções no começo desse ano, em Belo Horizonte. Ele teria feito uma abordagem a 2 indivíduos e acabou sendo atingido e veio a óbito. Tá? Sargento PM Dias, por isso a lei ganha o nome desse sargento em homenagem a esse militar. Essa lei, André, ela ficou conhecida como o quê? Como a Lei das Saidinhas. Só que tome cuidado. Tome cuidado por quê? Porque além de tratar das saidinhas, põe para mim na tela, André, essa lei Sargento PM Dias, ela vai alterar a lei de execução penal. Mas o que você tem que tomar cuidado é porque, além de restringir a saída temporária, ela também provocou mudanças em relação ao monitoramento eletrônico e, tomem cuidado, a realização do exame criminológico para a progressão de regime. Isso aqui vai cair na sua prova. E vai cair por quê? Vamos lá. No que diz respeito à saída temporária, o professor Márcio Frigi já fez a abordagem que eu pretendia fazer. Então aqui, né, vamos ganhar tempo, né, para não haver repetição de conteúdo. Eu não vou, por exemplo, André, exibir esses slides que eu havia preparado, porque aqui você está vendo na tela a redação anterior da Lei de Execução Penal, que previa a saída temporária em 3 hipóteses:
visita à família, frequência a cursos educativos em participação em atividades. Cuidado, né, pessoal? Os três, o inciso 1º e o inciso 3º foram revogados. Então eu coloquei aqui na tela para vocês, ó, a nova redação dada pela Lei 14.843. Mas isso aqui, André, o Márcio já abordou com vocês. Então eu vou economizar. Revogado o inciso 1º e 3º, põe na tela aí para mim rapidinho, e também foi revogado o artigo 124, está todo riscado aí na tela para vocês. Cuidado então, pessoal, porque além dessas mudanças atinentes à saída temporária, essa lei, ela também provocou mudanças em relação à monitoração e em relação ao exame criminológico para progressão de regime. Isso aqui, se você não tomar cuidado, vai cair na sua prova e vai derrubar todo mundo. Por quê? Rapidamente, só para o aluno entender o meu slide, pode parecer estranho, André, porque eu coloquei vigência em 2 datas, tá vendo aí? Tem uma data 11 de abril e tem outra data 13 de junho. Aí o aluno fala assim, o professor deve estar doidão. Férias, né? O professor voltou das férias, 15 dias aí, e está achando que agora uma lei pode ter 2 datas de vigência. Parece estranho, e realmente é, mas é porque eu preciso lembrá-lo, e o Márcio falou sobre isso, que esta lei ela teria sido vetada inicialmente pelo presidente da República, e depois esses vetos foram derrubados. Então o que você tem que tomar cuidado é que naquilo em que não houve veto, na parte que não foi vetada, a vigência dela teria se dado no dia 11 de abril. Quando os vetos foram derrubados, e os vetos foram em relação aos incisos 1º e 3º que haviam sido revogados, quando os vetos foram derrubados, a lei foi publicada novamente. Então, em relação aos vetos derrubados, a data da vigência é 13 de junho. Isso aqui é fundamental, tá, pessoal? Por quê? Porque para muitos, essas mudanças atingem o direito de liberdade, então eu devo aplicar a elas qual regra? A regra da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Então, se o seu crime ele é anterior ao dia 13 de junho, em tese, você continuaria fazendo jus às saídas temporárias. Isso aí vai gerar muita polêmica e deve chegar aos tribunais superiores em breve. Legal? Para poder finalizar, pessoal, e só para aqui concluir, vamos falar do exame criminológico. O exame criminológico, André, ele era requisito obrigatório para a progressão de regimes. E era um requisito obrigatório até quando? Anota aí para mim na tela. O exame criminológico, ele era um requisito obrigatório para a progressão de regimes. Então, era um requisito obrigatório até a Lei 10.792/03. Então, até o ano de 2003, você não conseguiria progredir, pode ficar comigo, André, sem que houvesse a realização do quê? Do exame criminológico. Aí o que acontece? No ano de 2003, houve uma mudança traduzida pela Lei 10.792, por quê? Porque não havia pessoal capacitado em número suficiente para realizar o exame criminológico. Então, como esses exames demoravam demais para serem realizados, isso vinha causando problemas na hora da progressão, porque você tinha uma fila gigantesca de exames para serem realizados e a pessoa ficava com a progressão dela parada porque o exame não era feito. O que aconteceu? Tiraram o exame como requisito obrigatório. Sem embargo, os tribunais passaram a entender que, desde que houvesse fundamentação, o juiz continuaria podendo determinar a sua realização. Há, aliás, inclusive, súmula vinculante e também súmula do STJ abordando essa questão. Beleza. Qual foi, então, pessoal, uma das grandes novidades reintroduzidas, por assim dizer,
pela Lei 14.843, na Lei de Execução Penal. Preocupados com a progressão, sem uma melhor análise do requisito subjetivo, voltamos a exigir o quê? O exame criminológico. Então, dá uma olhada aí na tela comigo para o parágrafo 1º do 112. Qual era o problema, André? O problema era o seguinte: para a progressão antes dessa lei, o cara precisava ter o quê? Uma boa conduta carcerária. Agora, como é que ele comprovava essa boa conduta carcerária? Através de um atestado emitido pelo diretor do estabelecimento. Perceba que um atestado emitido pelo diretor do estabelecimento, algo assim muito subjetivo, né? Talvez não houvesse ali uma carga científica muito grande, uma análise detalhada, quer dizer, o diretor do estabelecimento, imagine aí a sobrecarga de trabalho que recai sobre ele. Por isso que voltou-se a exigir o quê? O exame criminológico. Está aí na tela, artigo 112, parágrafo 1º. Vejam, redação dada pela Lei 14.843. Abre aspas. Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão se ostentar boa conduta carcerária. Até aí, mesma coisa. Comprovada pelo diretor do estabelecimento, mesma coisa. E pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vieram da progressão. O que está em verde é o que foi acrescentado pela Lei 14.843. Ou seja, doravante, para que haja a progressão em todos os casos, fechado para o semiaberto, semiaberto para o aberto, deverá haver o quê? A comprovação do requisito subjetivo, obviamente mais o objetivo, não apenas com um atestado emitido pelo diretor do estabelecimento, mas também com a realização do exame criminológico. Legal? Então aqui, pessoal, as principais novidades introduzidas por essa lei. A saidinha, que foi absurdamente restringida pela lei, agora só tem a hipótese do inciso 2º, frequência e acusos educativos, e essa grande novidade, que é a realização do exame criminológico, que certamente vai provocar muito problema no âmbito carcerário, dada a dificuldade histórica aí em realizarmos este exame, que é tão importante para verificarmos aí o aspecto subjetivo. Caminhamos? Próxima novidade, põe na tela para nós aí, André. Lei 14.857, essa ainda não está em vigor. A lei já foi publicada, mas ela prevê uma vigência elástica de 180 dias, tá? Essa lei vai alterar a Lei Maria da Penha. Para quê? Para prever o sigilo do nome da ofendida nos processos em que se apuram crimes praticados no contexto da violência doméstica familiar contra a mulher. André, não há nada pior para uma mulher, a gente vê casos assim, quando você vê casos de crimes sexuais. Caso de crime sexual é uma coisa horrorosa. Quer ver um outro caso assim que é terrível, André, que hoje, cada vez mais comum? Gravações de cenas de sexo ou de nudez. Isso é devastador, né? Você vê que eu sou promotor da Justiça Militar da União, trabalho num ambiente assim, restrito, e já atuei em vários casos, militares, né? Casais, um grava o outro, casos em que um militar do sexo masculino grava uma militar do sexo feminino tomando banho, trocando de roupa. E aí essas imagens, André, circulam, né, em redes sociais, grupos de WhatsApp. O efeito disso é devastador. Casos de suicídio, tentativa de suicídio, é uma coisa horrorosa. E uma outra hipótese muito comum, pessoal, diz respeito a quê? A violência doméstica. Porque a gente sabe que, vez por outra, esses dados se tornam públicos. E isso acaba inibindo a mulher no que diz respeito a quê? A buscar a tutela judicial. Porque às vezes ela quer buscar a tutela judicial, mas ela não quer uma publicidade em relação a isso. Ela não quer que a sociedade tome conhecimento que ela teria apanhado do marido, que ela sofreu uma violência psicológica, uma violência sexual. Então agora, de maneira acertada, o que nós temos?
o artigo 17A da Lei Maria da Penha. Está aí na tela, ó, incluído, né, eu já coloquei incluído pela Lei 14.857, lembra que a vigência é 180 dias, mas o que ele vai prever? Que o nome da ofendida, presta atenção, André, ofendida não é do agressor, tá? Porque, obviamente, a gente precisa tutelar quem? A figura da vítima. Então, o nome dela ficará sob sigilo nos processos em que se apuram crimes praticados no contexto da violência doméstica familiar contra a mulher. Parágrafo único. O sigilo referido no caput deste artigo, cuidado, não abrange o nome do autor do fato, tampouco os demais dados do processo. Então, é uma novidade que passará a constar brevemente da Lei Maria da Penha. Outra novidade, Lei 14.887. Veja, mais uma alteração na Lei Maria da Penha. Aliás, André, não por outro motivo, que a Lei Maria da Penha é sempre a última lei que eu gravo para o curso de legislação especial. Tá vendo por quê? Porque toda hora ela sofre alguma alteração legislativa. Vejam vocês, ó, no intervalo praticamente de um mês, 21 de maio e 12 de junho, duas leis provocando mudanças na Lei Maria da Penha. Essa Lei 14.887, ela vai alterar a Maria da Penha para estabelecer prioridade na assistência à mulher em situação de violência doméstica. E também altera a Lei 13.239 para prever que a mulher vítima dessa violência tenha atendimento prioritário para cirurgia plástica reparadora entre os casos da mesma gravidade. A mudança que me interessa está aqui na tela para vocês, no artigo 9º da Lei Maria da Penha, que teve sua redação alterada pela Lei 14.887. Abre aspas, a assistência à mulher em situação de violência doméstica familiar será prestada em caráter prioritário no SUS e no SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, de forma articulada e conforme os princípios e diretrizes previstos na 8742, a Lei da Assistência Social e em outras normas e políticas públicas de proteção e emergencialmente quando for o caso. Então aí claramente, né, uma norma programática, não sei se vai ter tanta repercussão para nós no âmbito criminal, mas não custa fazer referência a ela. Maravilha? 32 minutos, fizemos menção a 5 alterações legislativas que certamente serão cobradas de vocês. A gente faz um breve intervalo e voltamos com a nossa atualização jurisprudencial.